Salve, salve universo narrado, tudo bom com você, meu patrão? Cara, o negócio é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai resolver umas questões aí clássicas de cinemática da prova da AFA, tá? São questões aí bem elaboradas, questões para te dar insights e você saber melhor o que você vai revisar para a prova. Então, a gente tem uma primeira questão aqui da AFA de 2019, é uma questão que a princípio parece uma questão assim, um pouco complicada, ele não dá muitos dados, e vamos ver qual que vai ser a sacada para resolver ela aqui. O enunciado fala o seguinte: três partículas A, B e C movimentam-se com velocidades constantes ao longo de uma mesma direção. No instante inicial, t0 igual a 0, a distância entre A e B vale x, e entre B e C vale y, conforme indica a figura a seguir. Em t igual a 2 segundos, a partícula A cruza com a partícula B. Em t igual a 3 segundos, a partícula A cruza com a partícula C. E a partícula C vai alcançar a partícula B em qual instante aí, né? Esse que é o comando dessa questão. A primeira coisa que você pode estranhar é que a gente não conhece qual que é o sentido do movimento das partículas. Isso a princípio pode parecer um problema gigante. Você vai influenciar completamente na forma como você calcula as velocidades relativas aí, né? Mas uma forma muito esperta de aproveitar as informações que ele deu aqui no texto para poder lidar com esse problema é colocar o seu referencial no corpo A. Por que no corpo A em específico e não em algum outro? Porque ele deu dois dados, né, a respeito do corpo A. O encontro do corpo A com outros dois corpos e deu os instantes de tempo. Como você tem uma informação aí privilegiada sobre o corpo A, faz mais sentido que você use isso ao seu favor do que não usar, tá? Então, colocando o referencial aqui no corpo A, vamos ver qual que vai ser a vantagem, tá? Então, como o corpo A vai cruzar em algum momento com o corpo B e o corpo C, e no referencial de A ele mesmo está parado, só pode existir um sentido de movimento possível para cada um dos corpos B e C, que é o sentido de aproximação, né, rumo aí ao corpo A. Então aqui vai ter um VB aproximando e aqui vai ter um VC, tá? Também aproximando. Se não fosse a aproximação dos dois, como que ia ocorrer algum encontro, né, com o corpo A, se no referencial dele está parado? Tudo bem? Então tem que existir aproximação aqui. E não só isso, se supostamente vai ocorrer um encontro entre C e B, como a questão pede, você precisa que VC seja maior do que VB, né? Porque se VB fosse maior, ele ia se afastar aí eternamente do corpo C, já que todos eles têm velocidade constante, né? Se essa velocidade fosse maior do que essa, não ia ocorrer encontro entre C e B. Então a gente já pode deduzir essa informação aqui a respeito do contexto do problema. Então olha quanta coisa a gente já conseguiu elaborar em cima disso daqui, o tanto de informação extra que a gente conseguiu inferir a partir dessa sacada de colocar o referencial aí no corpo A. Lindão, né? Muito bonito isso aqui. Então é uma coisa que você acaba ganhando aí com experiência, né? Você vê uma informação sobre um certo corpo se repetindo várias vezes e você se pergunta como aproveitar ela o melhor possível. Nesse caso, o ideal seria colocar o referencial no corpo A, tá? Massa! Chega de conversa fiada, vamos fazer conta. A gente sabe que a distância inicial entre A e B é de x e entre B e C é de y. Consequentemente, entre A e C vai ser de x mais y, tá? Aqui é a configuração do sistema em t igual a 0. Eu vou colocar aqui a minha distância x, mais ou menos daqui para cá, ó. E aí eu tenho minha distância y. Ok. E quais que vão ser as contas que eu vou fazer aqui, cara? A ideia é o seguinte. Eu vou observar, para poder ganhar uma informação aqui, o que acontece quando B encontra A e o que acontece quando C encontra A. Tá? Vamos dar as duas informações que o texto deu a nosso favor. Então, quando B encontra A, como que foi a dinâmica aí? A gente andou uma distância de x em um intervalo de tempo de 2 segundos com a velocidade VB.
Como a velocidade ela é constante, o que a gente pode afirmar? Que VB é igual a x sobre 2. Velocidade é espaço sobre tempo, tá? Eu uso t igual a 2 porque ele falou no texto que o instante de tempo em que ocorria o encontro de A com B era t igual a 2. Como a gente partiu de t igual a 0, o intervalo de tempo aí é justamente 2. Em contrapartida, VC, para encontrar A, precisou viajar aí uma distância x mais y em um tempo de 3 segundos. É o que ele fala aqui no texto também. Nosso objetivo agora é conseguir encontrar um instante de tempo em que C vai encontrar B. Tá? Pensa assim, em 2 segundos, B encontra A. 1 segundo depois, C encontra A. Mas nesse segundo de intervalo, em que o C vai encontrar o A, o B já andou um pouco mais para frente, né? Então a gente tem a seguinte configuração aqui, ó. Eu tenho o corpo B um pouco mais para frente aqui, tenho o corpo A, e aí o corpo C encontrou A, né? Ocupam aqui a mesma posição. E aí, como eu falei, nesse 1 segundo de diferença entre os encontros de A com B e de A com C, o B andou uma certa distância, né, que a gente pode chamar aqui de D se quiser. Quem que é D? É a velocidade de B vezes esse tempo, né, de 1 segundo. Tudo bem? Movimento de velocidade constante, espaço vai ser velocidade vezes tempo. Tudo bem? Bom demais então, cara. E aí, qual que é o novo cenário? Eu posso encontrar quanto tempo demora para B encontrar C usando essa velocidade relativa aqui, tá, entre os dois. Eu tenho, se o VB, por exemplo, for 8 metros por segundo e o VC ele for 10 metros por segundo, o C se aproxima de B a 2 metros por segundo. A gente faz a diferença para achar a relativa. Então a velocidade relativa aqui vai ser igual a VC, é o maior, menos VB, o maior. É a velocidade relativa quando os corpos estão no mesmo sentido. Tudo bem? E aí então, cara, eu tenho um certo intervalo de tempo, né, para sair dessa configuração aqui até o encontro de C com B, que equivale a quanto? Como velocidade é espaço por tempo, então tempo é espaço por velocidade. O espaço a ser percorrido é uma distância d. E a velocidade é uma velocidade relativa. Então fica um v real aqui. Tá? Distância a ser andada vai ser igual, aliás, sobre a velocidade relativa, vai ser igual ao intervalo de tempo aí para ocorrer esse encontro. Tudo bem? Então foi um truque que a gente usou, né, mais uma vez, usando o conceito aí de relatividade das velocidades para conseguir poupar tempo, né, tomar alguns atalhos no problema. Então eu espero que essa parte tenha ficado clara. A gente pegou a distância que separa os dois, dividiu pela velocidade relativa, e isso me fez deduzir qual que é o intervalo de tempo para eu sair dessa configuração aqui até o encontro dos dois. O que a questão quer não é isso. O que a questão quer é um instante de tempo em que ocorre o encontro. Não a partir dessa configuração, porque o t igual a 0 começa aqui, ó, na configuração de cima. Então, o tempo que a questão quer, vou chamar de um t maiúsculo, é igual aos 3 segundos que se passou para eu chegar aqui, no encontro de A com C, então 3, somado a esse intervalo de tempo que a gente escreveu aqui. Tá? Então fica 3 mais ΔT, que é 3 mais d sobre velocidade relativa. Quem que é d? É VB. E quem que é a velocidade relativa? É VC menos VB. E aí eu uso agora essas informações que eu tenho aqui para poder encontrar a minha resposta, né, meu tempo, em função de x e de y. Beleza? Vai ficar aqui então, ó, 3 mais VB é x sobre 2. Vai ficar aqui embaixo VC, que é x mais y sobre 3,
menos VB, que é x sobre 2. Então, 3 mais x sobre 2. Vamos simplificar aqui embaixo, ó, essa diferença de frações. Fica esse vezes esse, menos esse vezes esse, sobre esse vezes esse. Subtração entre frações. Então, 2x mais 2y menos 3x sobre 3 vezes 2, que é 6. Então, vou pegar essa primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vai ficar, ó, 3 mais x sobre 2 vezes o inverso disso, que é 6, sobre... Eu tenho 2y menos 3x mais 2x, que é 2y menos x. Então, 2y menos x. E para simplificar, vou dividir aqui esse 6 sobre 2 dá 3. Então, fica 3 mais 3x sobre 2y menos x. Para encontrar a resposta final agora, vamos fazer essa soma aqui de frações. Vai ficar 3, 2y menos x, mais 3x sobre 2y menos x. 3 vezes 2y dá 6y. 3 vezes menos x dá menos 3x, que mais 3x vai cancelar. Então, isso cancela com isso, quando precisa distributiva. E fica sobrando, então, ó, 6y sobre 2y menos x. Fechou? Tá aqui, então, o nosso gabarito, bicho. Ô, fala a verdade. Que questão bonita, filho. Sacadinha aí de relatividade das velocidades. Uma álgebra aí interessante para encontrar o resultado. Manipulação aí dessas expressões. Questão fino do fino. E, cara, se você quer praticar nesse tipo de coisa para conseguir se tornar mais experiente, para conseguir ter mais dessas sacadas, não se esquece de se inscrever na Olimpíada do Universo Narrado, né? Você pode clicar aí no link que está na descrição do vídeo para se inscrever e participar, porque vai ter muita questão aí interessante. A gente vai publicar as resoluções depois, uma coisa aí que vai agregar muito na tua experiência, tá? Então não esquece, a Olimpíada vai ser fera demais e você vai conseguir aprender muita coisa. Então, bom, vamos lá, esse aqui o gabarito é a letra A. Vamos ver a outra questão, que é da AFA 2021. O enunciado fala o seguinte: a partir do instante t0 igual a 0, uma partícula com velocidade inicial v0 é uniformemente acelerada. No instante t, a aceleração cessa e a partícula passa a se movimentar com velocidade constante v. Do instante 2t ao instante 4t, uma nova aceleração constante atua sobre a partícula, de tal forma que, ao final desse intervalo, sua velocidade vale menos v. Nessas condições, a velocidade média da partícula no intervalo de 0 a 4t é igual a... Ele deu vários valores de velocidade para vários instantes de tempo, que é a velocidade média, né, que é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, eu acho que o mais justo, de fato, seria fazer uma análise aqui gráfica, né? Eu acho que ficaria muito confuso fazer alguma álgebra com isso daqui. Então, vamos fazer uma análise gráfica. A gente começa a parte da velocidade v0. Ele fala que essa partícula vai sofrer um movimento de aceleração aí constante, né? É uniformemente acelerada, de t igual a 0 até um certo instante t. Então, vai vir até aqui, ó, até atingir uma velocidade v, que nem ele falou. E isso ocorre no instante t. Massa. Quando chegou aqui, ele vai de t até 2t com velocidade constante, né, sem aceleração. Então, chegou aqui no 2t. Ok? E aí ele vai ter agora uma outra aceleração constante, mas agora para levar a velocidade até menos v, né? Chegando lá no instante de tempo 4t, ao atingir essa velocidade de menos v. Então vai vir até lá embaixo, filho. Uma coisa assim, tem mais ou menos essa cara aqui, tá? Vamos colocar então um tracejadozinho para simbolizar essa velocidade menos v aqui embaixo. Beleza? O instante de tempo que isso acontece aqui em cima é 4t, o que implica em particular que esse instante aqui, ó,
é o instante 3t. É uma coisa simétrica, porque eu saio de v até menos v e eu estou saindo de 2t até 4t no eixo x. Então esse ponto aí do meio é um ponto que é simétrico, tá? Esses caras aqui, ó, eles vão ter a mesma área, porque eles têm a mesma altura, né, que mede v, e eles têm a mesma base, que mede t. Entre 2t e 3t, e entre 3t e 4t, eu tenho um comprimentozinho aí de t, tá? E por que eu falo dessa área aí? Porque a velocidade média, a gente sabe que ela é deslocamento, né, variação de espaço aí, pelo intervalo de tempo. Esse ΔS, num gráfico de velocidade por tempo, é dado pela área, né, que está aqui abaixo do gráfico. E aí, essas duas áreas aqui, ó, essa e essa, elas vão se cancelar, né, porque compreendem áreas iguais, numericamente pelo menos, e elas têm um sinal aí, né, diferente, oposto. Uma é positiva e outra é negativa. Então a gente pode eliminar a jogada, né, tanto essa quanto essa. E eu vou contabilizar então só essa área aqui, né, desse trapézio e desse retângulozinho. Isso vai dar o ΔS. E eu divido por 4t, que é o intervalo de tempo total que ele pede, né, para colocar essa velocidade média. Então Vm vai ser igual a essa área aqui, ó, que vai ser base menor, V0, mais base maior, V vezes a altura t sobre 2. Então, vai ficar V mais V0 vezes t sobre 2. Já tenho a primeira área ali. Essa daqui vai ser base vezes a altura, né? De t até 2t é uma base de t e a altura é v. Então vai ficar aqui mais v vezes t. Esse é ΔS, divido agora pelo intervalo de tempo, que é de 4t. E agora é só fazer conta, tá? Posso colocar um t aqui em cima em evidência e vai cancelar com esse t aqui de baixo. Daí, ó, distribuo essa fração aqui, esse 2, vai ficar v sobre 2 mais v0 sobre 2 mais v sobre 4. V sobre 2 mais v dá 3v sobre 2. Tudo isso sobre 4. Posso colocar esse sobre 2 aqui em evidência, né, um meio. E como eu já tenho aqui um quarto na frente, multiplicando todo mundo, meio vezes 1/4 dá 1/8. Então fica 1/8 que multiplica 3v mais v0. Tá aqui o nosso gabarito. Ele se encontra na letra B, 3v mais v0 sobre 8. Fechou? Então também uma questão aí bem trabalhada, uma questão bonita, que exige conhecimento de análise gráfica, exige interpretação de texto para transformar o que está escrito no que está aqui mostrado em imagem. A gente desenhou isso daí, a gente teve essa audácia de colocar novas informações no problema, né, numa folha que originalmente estava em branco. Então ter esse brilho, né, essa audácia de inserir coisas novas é uma coisa que a gente geralmente ganha maturidade quando está trabalhando com geometria, né, prolongar retas, essas coisas. Aqui em física também é uma competência que é muito útil. Beleza? Vamos para a última questão. É uma questão da AFA 2022, também do contexto de cinemática, aqui na competência de análise gráfica. E ele fala o seguinte: foram apresentados a um aluno de física os seguintes gráficos representativos de movimentos retilíneos. Ao analisar os gráficos, o aluno percebeu que podem representar um mesmo movimento, né? Os gráficos quais? 1 e 2, 1 e 3. Então, 1 aqui e 2 dizem respeito a gráficos de espaço e de velocidade. Aqui o espaço aumenta, né, linearmente, o que significa que a velocidade tem que ser constante. Mas aqui, por outro lado, eu tenho um gráfico de velocidade que aumenta. Então não podem dizer respeito, né, ao mesmo movimento. Aqui não é velocidade constante, né? Então aqui está falso. 1 e 3 também não, porque aqui indica a existência de aceleração, né? Se a aceleração vai ter velocidade aumentando, nesse caso porque ela é positiva.
e eu não vou ter um espaço linear. Eu teria um espaço aí que é quadrático, né? Um pedacinho de uma parábola aí. Então não pode ser 1 e 3, não vai representar o mesmo movimento. 1, 2 e 3 muito menos, eu estarei misturando o que já está errado. E 2 e 3 é o que está correto, tá? É onde aqui falta. E justificando também, aqui eu tenho uma velocidade que cresce uniformemente, o que implica uma aceleração que é constante também é positiva, porque está crescendo. É justamente o que a gente tem nesse gráfico aqui de aceleração, tá? A gente verifica isso. Então, um está condizente com o outro e pode representar, assim, o mesmo movimento. Então, de fato, o gabarito aqui é a letra C. E eu espero de verdade, cara, que com essas 3 questões, né, 3 singelas questões que eu selecionei aí para você, você tenha conseguido aprender coisas novas, sair daqui mais inteligente, pegar algumas sacadas, né, tenha conseguido ter uma noção melhor do que revisar aí para a prova da AFA. Se você curtiu, cara, não deixa de dar um tapa aí no gostei desse vídeo, se inscrever no canal, mandar para um amigo para fortalecer e ajudar a gente a crescer. Não se esquece de se inscrever na Olimpíada do Universo Narrado, vai ser uma experiência muito fera aí para você. E espero ter ajudado você a se tornar mais inteligente. Tamo juntão e até o próximo vídeo.